Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a leitura de 2 versículos da Palavra de Deus, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 e 27. Assim está escrito: E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Esta palavra de Deus, dita através do profeta Ezequiel, quando da promessa de Deus para o povo de Israel, falando a respeito da restauração. Este povo que estava no cativeiro, eles tinham perdido a liberdade, o direito à terra, Jerusalém, o acesso ao templo, as reuniões de adoração, que era própria deles na terra deles de nascença, perderam esse direito unicamente por não atentarem para a orientação de Deus. Eles desobedeceram uma orientação de Deus. Abandonaram a Deus, misturaram com os povos da terra, aprenderam costumes estranhos e começaram a servir a Deus somente de lábios, quando na verdade o coração estava carregado de coisas estranhas ao concerto de Deus com aquele povo. Então, não havia outro motivo, porque o próprio Deus disse: se eles mantivessem-se em obediência e fidelidade, ninguém os tiraria da sua terra. Porém, se eles não atentassem para a orientação de Deus em obedecê-la, eles seriam tirados da sua terra. Seriam levados para terras estranhas, onde seriam colocados em cativeiro, viveriam debaixo de um jugo estranho, de senhores estranhos, que tinham como foco da vida deles deuses estranhos, e, portanto, seria para este povo de Israel um sofrimento muito grande. Deus advertiu através de Jeremias, com lágrimas, tentou dissuadir este povo do caminho ruim que eles estavam andando, para que eles se voltassem para Deus. E eles se aborreceram com Jeremias por conta desta mensagem. Mas Jeremias era um mensageiro do Senhor. E as palavras que ele disse eram verdade. Então elas se cumpriram. Não adiantou nada eles se aborrecerem com Jeremias, porque a palavra não era dele, era de Deus. E quando eles estavam já lá no cativeiro, nessa situação difícil, sendo inclusive insultados pelo povo da terra, porque o povo sabia que eles gostavam de cantar, de tocar a harpa, de fazer a celebração, a adoração. E agora, eles estavam num lugar distante, longe, estranho, tristes, decepcionados, por culpa deles mesmos. Não foi a culpa de Deus. Foram os atos dele que obrigaram Deus a tomar essa decisão. Porque Deus é justo, é amor, mas é justiça também. E Deus o avisou. Eles não foram pegos de surpresa. Eles foram sabendo por que estavam indo. E quando estavam lá no meio do cativeiro, após passarem por muitas situações de sofrimento, Deus levantou lá 2 profetas no cativeiro da Babilônia, levantou Daniel, mais especificamente no palácio, e levantou Ezequiel lá mais ao recanto, ao interior, ao lugar afastado, junto ao povo, próximo ali do rio Quebar, onde as maiores profecias e visões de Deus se manifestaram na vida de Ezequiel. E neste capítulo 36, ele vem falando quando o Senhor estava prometendo à casa de Israel a restauração. Ou seja,
Após passar este período no cativeiro, certamente eles deveriam aprender uma lição importante. Não se pode ocultar os ouvidos das orientações de Deus. Não se deve desviar o coração daquilo que Deus tem proposto. Porque se nós estamos debaixo de uma promessa de Deus, aquela promessa, para se cumprir, ela vai depender da nossa reação a ela. Ah, Deus fez a promessa, vai cumprir de qualquer jeito. Não, não vai cumprir de qualquer jeito. A promessa de Deus é condicional. Deus faz a promessa, mas tem a nossa parte no cumprimento para que essa promessa se realize na nossa vida. Não adianta vivermos de qualquer maneira e dizer, não, eu tenho promessa, e Deus fez promessa comigo. Não quer dizer nada. Você não está andando de acordo. Você não está com o coração contrito, arrependido, voltado para Deus. Não está andando na obediência. Como é que a promessa de Deus vai se cumprir na sua vida? Não tem como. Se isto acontecesse, seria uma injustiça da parte de Deus. Mas Deus não é injusto, Deus é justo. Portanto, ele chama as pessoas ao arrependimento para que ali, então, renove as promessas dele e cumpra o que ele prometeu. E às vezes há pessoas que dizem, mas Deus prometeu e não cumpriu. Por que não cumpriu? A falta está em Deus? Deus voltou atrás na promessa? Você manteve a fidelidade, a lealdade, sinceridade, obediência e submissão a Deus, como era requerido? Não. Então não tem que reclamar. Não vai se cumprir mesmo. Agora, quando você voltar ao lugar de origem, diante da presença de Deus, ele vai renovar a promessa e ela vai se cumprir no tempo de Deus. Aqui foi a mesma coisa que Deus estava fazendo com o povo de Israel, avisando eles através de Ezequiel, nesta oportunidade. E veja o que foi que Deus prometeu para este povo. Deus disse o seguinte, olha, e vos darei um coração novo. Então iria haver ali da parte de Deus para aquele povo um transplante de coração. E isso seria a mudança do coração. E porei dentro de vós um espírito novo. Ora, todo ser humano tem um coração e tem um espírito que recebeu de Deus. Porque o homem é espírito, alma e corpo. E para a vida física funcionar, ele tem um coração. Quando Deus fala que vai colocar um coração novo e um espírito novo, isto não quer dizer que Deus vai tirar o coração de outra pessoa, de uma segunda pessoa, para colocar numa terceira pessoa. E nem está dizendo também que Deus vai pegar o espírito de uma outra pessoa e colocar numa terceira pessoa. Isso não acontece. Não é possível isto acontecer. A coisa que a medicina tem conseguido ao longo dos séculos é o transplante de coração do órgão físico. Do órgão físico. Porém, as ações, as impressões, as memórias, os comportamentos, as atitudes da pessoa que estão registradas na vida dela, pode trocar o coração, pode fazer 10 transplantes de coração. O coração que vier sobre ela, não vai vir um coração zerado, porque tudo aquilo que a pessoa fez está no registro da memória, é quando ela vai fazer o acerto de conta diante de Deus. Então vai trocar simplesmente o músculo do corpo humano. Que o coração nada mais é que isto, é um músculo que bombeia o coração, mas ele é que bombeia o sangue, mas ele é considerado o centro da vida. Por isso é que Deus sempre, quando chama a responsabilidade, ele diz, filho meu, dá-me o teu coração. Em outras partes, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. O coração torna-se, na vida prática das pessoas, enganoso, inútil, perverso, ruim, duro, ingrato.
E isso faz com que aquele coração seja transformado, no sentido figurado. Porque as ações do coração identificam as ações da pessoa, a vida. E Deus aqui está dizendo ao povo de Israel, dizendo o seguinte: e vos darei um novo coração, e porei dentro de vós dentro de vós um espírito novo. Agora, para fazer isto, o que Deus tem que fazer? Ele diz aqui, ó: tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos darei um coração de carne. Primeiro sobre o coração. Deus diz: tirarei o coração de pedra e darei um coração de carne. Deus abençoe, Givaldete. Um coração de carne. Quando é que o coração humano, ele continua sendo de carne, mas quando é que ele se torna, à luz da Bíblia, um coração de pedra? O que é que faz o coração endurecer, amargurar, tomar posição contrária a tudo aquilo que Deus designou para o coração humano? Em primeiro lugar, quando esse coração ele é alimentado pela frieza. A frieza traz indiferença, insensibilidade, alimenta ira, vingança, ódio, amargura, ingratidão, violência. Todas estas coisas ruins se abrigam no coração quando ele se deixa levar por essas coisas. E são estas ações que fazem o coração ficar endurecido. E a maioria do que nós vemos e ouvimos nos nossos dias são pessoas com este coração de pedra. Cometem o mal, a violência, a ira, o engano, a amargura, a mentira, o adultério, o roubo, tantas coisas, e é como se não tivesse feito nada. Não sentem pesar, não sentem remorso, não sentem a dor da maldade que estão fazendo. Isto porque está sendo gerado dentro de um coração de pedra. O povo de Israel estava cativo na Babilônia. Por quê? Porque o coração deles se desviou de Deus. Quando o coração sai da presença de Deus, ele se associa com o mundo, e o mundo é dominado por Satanás. E as obras de Satanás são essas: ira, vingança, fraqueza, ódio, ingratidão, violência, maldade. Tudo isso é o que acontece. Então esse coração fica endurecido. E o espírito que está na vida desta pessoa, ele também sente-se impactado por estas ações do coração. Esse espírito também, ele fica subjugado, vencido e maculado, fica manchado. Portanto, o espírito no homem sem Deus, a palavra de Deus diz que ele está morto. O espírito está morto. A parte espiritual do homem morreu diante de Deus por consequência do pecado. Agora, quando ele vem a Cristo, este espírito é ressuscitado, ele revive na presença de Deus. A palavra de Deus diz: e vos vivificou, quer dizer, tornou a dar vida. É isso que Jesus faz quando a pessoa se arrepende e vai a ele. Aí o espírito do homem passa a ter sintonia com o espírito de Deus e o Senhor vem e faz nele obras profundas e maravilhosas. Então, o Senhor está dizendo aqui: tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos darei um coração de carne. Qual é a diferença? O coração de pedra ou o coração de carne? Estou falando aqui nas ações, que o coração continua sendo o músculo, que bombeia sangue para todo o nosso corpo. Mas o coração de pedra nessas ações. E o coração de carne? É um coração sensível, é um coração dominado pelo amor, é um coração que respeita o próximo, é um coração que é movido pela compaixão, se doa à necessidade de quem quer que seja, inclusive dos estranhos. É um coração que é alimentado pelo perdão e ele é movido pela gratidão a Deus. Então, este coração é um coração sensível, maleável. Então, Deus disse: eu vou tirar o coração de pedra
eu vou tirar de vocês o que está causando lá frieza, ira, vingança, ódio, amargura, ingratidão, violência. Vou colocar dentro de vocês um coração que vai promover amor, sensibilidade, compaixão, respeito, perdão, gratidão, alegria. Então são estas coisas que Deus coloca dentro do coração. E ele diz, e porei dentro de vós o meu espírito. Então observe agora, quando chegamos a Deus através de Jesus, o espírito é vivificado. E Deus diz que vai colocar o espírito dele em nós. Qual é o espírito que Deus coloca em nós? É o Espírito Santo. Ele diz que ele vem para habitar conosco e ficar em nós. Habitar não é somente estar, é habitar, é morar dentro de nós. E quando o Espírito de Deus mora dentro de nós, ele testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Então aqui nós observamos o espírito velho, ele é dominado pelo pecado, pela maldade, pelo engano. O espírito novo é dominado pelo Espírito Santo e dirigido por ele. Então esta promessa de Deus, através de Ezequiel, para o povo de Israel, foi prometendo para eles um futuro brilhante, abençoado, seguro, garantido pela vitória. Mas era preciso atravessar por essa profunda transformação. Tirar o coração de pedra e colocar o coração de carne. Tirar o espírito velho e colocar o espírito novo. Espírito de Deus agitando e movendo o nosso espírito. E aquele espírito que Deus deu a nós, ele é revivido. Ele passa a reviver na presença de Deus. Então aí, vamos sim, servir a Deus com toda alegria, com toda gratidão, e vamos principalmente andar de acordo com a vontade de Deus. Com o coração velho, com o espírito marcado pelo pecado, pela violência, pela maldade, não tem como cumprir a vontade de Deus. Só existe uma forma para se cumprir a vontade de Deus. É quando arrepender-se da condição em que vive, longe, afastado da presença de Deus, dominado pelo príncipe das trevas, que é o diabo, é Satanás, a antiga serpente, e se voltar para Deus, Deus com amor, com alegria, com graça e misericórdia, nos recebe e faz uma obra profunda de restauração, renovação na nossa vida. Ele transforma o nosso viver. E nós então agora estamos habilitados para viver na presença de Deus, com o objetivo de, em ouvindo, lendo, meditando ou estudando a sua palavra, em obedecê-la e temer ao Senhor. E diz aqui, e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Então, é isto que Deus espera de nós, uma obediência total, 100%. Nós não podemos obedecê-lo 99%. Nós temos que obedecê-lo 100%, para que as promessas de Deus em nossa vida, elas se cumpram. Porque se nós dividirmos a nossa obediência entre aquilo que Deus espera de nós e aquilo que nós desejamos, a parte do que Deus deseja, vai haver um conflito. E havendo um conflito, não vai haver harmonia. Sem harmonia, não tem como agradar a Deus. Deus não aceita a mistura. Ele não aceita que eu sirva 50% para ele e 50% eu sirva como eu quiser. Não. Para Deus, ou é tudo, ou é nada. Deus não nos quer por parte. Deus nos quer por inteiro. Quem aceita parte é o adversário. Porque ele é mentiroso, ele é enganador, ele é astuto. E quando se divide parte entre Deus e ele, a pessoa está fora da presença de Deus. Porque para Deus só serve se for
da inteireza de coração. Por isso que diz a Bíblia, amar ao Senhor de todo pensamento, de todo entendimento e com todas as tuas forças e de toda a tua alma. Então não sobra nada. É tudo em servir, adorar e agradar a Deus. E o que temos em retorno a isso? Temos a presença de Deus, temos a bênção de Deus, a direção de Deus, a provisão de Deus, a proteção de Deus, o consolo de Deus, o livramento de Deus, a paz de Deus, o perdão de Deus. Tudo que ele tem está disponível a quem lhe obedece com integridade, a quem se volta inteiramente para Deus. Então, observe como é importante tomar posição. Não se pode ficar em cima do muro. Não, eu não sou do mundo, mas também, sabe, eu ainda estou... Não, cima do muro não é lugar para ninguém ficar, é perigoso. É mais fácil você cair para o lado do mundo do que se voltar para Deus. É preciso tomar uma posição. O seu negócio é servir a Deus, é adorá-lo, é ter a vida rendida aos pés do Senhor. Tome posição. Mas vou encontrar dificuldade, vou encontrar problema, vai haver a perca de amizades. Não importa. Ou você quer ficar com as suas amizades e ficar longe de Deus? O que você prefere? Se as suas amizades são boas, elas vão te levar para próximo de Deus. Se as tuas amizades são ruins, elas vão te convencer a se afastar de Deus. E vai dizer que não precisa fazer tanto assim para Deus, não. Deus não quer tudo isso, não. Para Deus você fazendo um pouquinho tá bom demais. E alguns dizem, ó, Deus só quer o coração. O corpo, ele não interessa do corpo, não. Ele só quer o coração. Mas o que é o coração? Você já viu alguém viver sem o coração? Não. Então, o coração é o centro da vida. Se Deus está pedindo o coração, ele está pedindo tudo. É o centro da vida. Porque do coração procedem as saídas da vida. E o coração precisa estar monitorado pelo Espírito de Deus. Porque a palavra de Deus diz que o coração é perverso e enganoso mais do que todas as coisas. Quem o pode conhecer? Mas Jesus disse uma verdade. A boca fala do que o coração está cheio. Então é possível discernir o que é que domina o coração das pessoas através do que elas falam, da maneira como vivem, como procedem, como agem, como negociam. Tudo isto vai identificar a quem aquele homem ou aquela mulher está servindo. E quando Deus prometeu a Israel a restauração, isto aqui deveria ser para aquele povo o acender da lâmpada da restauração espiritual deles, porque eles estavam na escuridão, eles estavam longe, eles tinham perdido direito à terra, tinham perdido a nacionalidade, tinham perdido tudo que era próprio deles. Mas perderam porque não atentaram para o que Deus disse. Se eu e você não atentar para o que Deus fala para nós na sua palavra, não adianta querer esperar a bênção de Deus que não vai chegar. Não vai nos encontrar. Nós estamos fora do caminho. Agora, se nós estivermos servindo a Deus conforme Ele orienta e ordena na sua palavra, não precisamos correr atrás da bênção. Nem eu, nem você. Correr atrás de uma promessa desse, uma promessa daquele, uma promessa daquele outro. Não. A promessa de Deus, ela virá ao nosso encontro. É ela que vem a nós. Não somos nós que vamos a ela. E a promessa vem de Deus. Então é Deus que manda a promessa para o nosso encontro. Agora, quando a gente fica correndo atrás de uma promessa aqui, uma ali, outra acolá, nós vamos entrar em confusão. E vai chegar um momento que vamos pensar que uma promessa é de Deus, quando na verdade não é. Porque, infelizmente, tem muitos profetas baratos por aí, dizendo que Deus não disse, prometendo que Deus não prometeu. E com isso está enganando as pessoas. E quando elas veem que aquilo não se cumpre, elas ficam decepcionadas, não é com o falso profeta. Elas ficam decepcionadas é com Deus, achando que Deus não cumpriu. Mas como é que Deus vai cumprir o que Ele não disse? Ele só vai cumprir
o que ele diz. Quando ele diz, está dito. Pode anotar. Vai se cumprir. Agora tem a nossa parte. Nós precisamos ficar no centro da vontade de Deus, debaixo da sua potente mão, vivendo com lealdade, com sinceridade, com verdade, com pureza de mãos e de coração. Aí sim, a bênção de Deus virá ao nosso encontro e nós seremos bem-sucedidos. Não é maravilhoso viver esta vida? Não é isso que deseja o nosso coração? Estar em paz com Deus, sendo alvo da sua proteção, do seu livramento, do seu cuidado, da sua ajuda, do seu amor, da sua compaixão. Tudo isso nós dependemos de Deus. Sem Deus nada somos, nada podemos fazer, não temos méritos nenhum. Tudo que vem à nossa vida é por graça e misericórdia de Deus. Nós precisamos aprender isso. Não podemos exigir nada de Deus, mas receber tudo que Ele manda. E com um espírito de gratidão, agradecer muito, muito a Deus. Ele tem sido tão bom, tão maravilhoso para cada um de nós, porque estamos aqui até hoje pela bondade, misericórdia de Deus. Percalços, dificuldades, embaraços, perseguições, impedimentos, na caminhada de quem serve a Deus, sempre vai existir. Frustrações, decepções, desentendimento, desencontro, vai acontecer. Mas quem está centrado em Deus, não se abate por estas coisas. Ele permanece de pé, olhando para Jesus, que é autor e consumador da nossa fé, que nos alimenta, que nos sustenta, que nos ajuda, que nos defende, que prometeu: estou contigo, não te deixarei, jamais te abandonarei. Sigamos firmes, fiéis e obedientes a Deus, e Ele fará esta mudança na nossa vida. Vai tirar o coração de pedra, o coração duro, infiel, vai colocar um coração de carne, vai colocar um espírito novo, que Ele disse: o meu espírito, Ele vai colocar dentro de nós. Nós vamos estar bem assegurados diante da presença de Deus. Dos nossos lábios vão fluir gratidão, alegria, contentamento, reconhecimento do amor e da grandeza de Deus para com a nossa vida. Faça isto, siga por este caminho. Se o teu coração está como pedra, permita que hoje Jesus tire este coração de pedra e coloque um coração de carne. Ele tire aquelas coisas que estão sendo abrigadas ali, porque está te impedindo de ser feliz, de ser abençoado. Deixa Jesus mover tua vida, transformar. Deixa Ele tirar a frieza, a ira, vingança, ódio, amargura, decepção, ingratidão, violência, maldade, corrupção. Deixa Jesus tirar tudo isso. E quando Ele terminar de tirar essas coisas, Ele vai colocar um coração de carne, e lá dentro vai ter amor, vai ter sensibilidade, sinceridade, perdão, compaixão, gratidão, verdade, pureza, alegria. Estas coisas Deus faz. Ele pode fazer isto hoje na minha e na tua vida, na nossa vida. Ele tem o poder para assim fazer. Deixe-se trabalhar pelo Senhor nosso Deus e seja por Ele ricamente abençoado. Querendo Deus, amanhã retornará.